Salmo 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão: onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Amém? Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Esse texto, assim que o Marcelo me convidou para estar aqui levando a mensagem com os irmãos, esse texto ele veio à minha cabeça e o Senhor foi trabalhando e a gente foi estudando, foi buscando algumas informações, algumas coisas. E aqui nesse salmo nós vemos um Deus absoluto, com A bem grande, assim, de absoluto, e um Deus forte, um Deus que contrapõe toda aquela imagem que nós vemos no cristianismo moderno, né? Um Deus fragilizado, talvez até um Deus fundindo com a cultura woke, né? Mas, assim, o Deus que nós vemos aqui, que o salmista expõe, um Deus vigoroso, um Deus que, de fato, governa e tem governado as nossas vidas, tem governado o universo desde a fundação do mundo. Esse salmo, irmãos, ele fazia parte dos hinos que eram cantados pelo povo de Deus. Ele não tem uma identificação da sua autoria, né, não é mencionado. Tem alguns que falam que esse salmo foi escrito por Davi, mas a maioria tem falado, tem escrevido que é uma autoria desconhecida. Mas uma coisa nós sabemos também, tem um pouquinho de controvérsia em relação a isso, mas a maioria entende que esse salmo ele foi escrito depois do exílio, né? Depois do povo sair do cativeiro, foi quando o salmista olha para trás, olha no retrovisor e vê aqui tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor realizou, e aí ele, com a sua pena inspirada ali, ele deixa esses ensinamentos maravilhosos para nós nessa noite. Aqui na primeira parte, nós vemos aqui algo maravilhoso. O salmista ele começa dizendo, não a nós, né? É engraçado que, aí completando, não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Aqui nós vemos um ponto importantíssimo que foi levantado pela reforma protestante, que é somente a Deus a glória, que é o soli deo glória. E aqui nós vemos o salmista, ele atacando, vamos dizendo assim, numa linguagem mais contemporânea, toda a visão antropocêntrica das pessoas, em relação a olhar para a realidade, olhar para as coisas e até para a sua habilidade, para a sua força, para a sua capacidade de realizar coisas, de fazer coisas. O salmista olha e fala, não a nós, Senhor. Esse feito, essa realização, ela não dependeu de mim, ela não foi obra das minhas mãos, mas foi a bondade, a misericórdia do Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado, é a tua glória, é o teu nome, é por tua misericórdia e por causa da tua verdade. O salmista, ele entende isso e é algo maravilhoso que é o centro. Alguns comentaristas que eu estava lendo e pesquisando, eles falam que a questão desse salmo, quando a gente for falar também da questão da idolatria, que também é falado aqui pelo salmista, nós vamos ver que nesse texto, de uma forma geral, a idolatria, ela tem a ver com o coração e com o culto, vamos dizer assim, né? Ela ataca esses dois aspectos, do coração do homem e do culto. Quando Deus ele não é reverenciado, quando Deus não é reconhecido da forma correta, vai descambar na idolatria, né? E aqui o salmista fala muito bem. O soli deo glória é o primeiro princípio, um dos princípios da reforma, que afirma que toda a glória deve ser dada apenas a Deus.
O ser humano, longe de Deus, busca a sua própria glória. E é interessante que todos os seres criados, seja anjos, seja homem, seja toda a criação, quando a gente olha para a Escritura, todos eles foram criados e eles devem devolver essa glória para Deus. E, se não me engano, o Paul Washer, uma vez, numa pregação dele, ele fala que está lá toda a criação, os anjos os anjos eleitos, né, que não caíram, está lá louvando ao Senhor, está lá a árvore, está lá os pardais, né, as borboletas, todos louvando ao Senhor, né? E quando Deus olha para o homem fala não, né? Quando a gente se depara com o evento do pecado, o homem se recusando por meio da busca da autonomia, de viver uma vida à parte de Deus. Então, todos os seres, seja seres morais e não morais, seja o mundo biológico, todos os mundos dos seres que nós não conseguimos enxergar a olho nus, né, ou por meio de grandes aparelhos científicos, todos eles louvam ao Senhor. Até a ameba louva ao Senhor. Todos louvam ao Senhor. E isso é algo maravilhoso. Então, aqui o salmista ele deixa muito claro esse combate ao antropocentrismo, ao humanismo, ao homem querer dividir essa glória com Deus. Ele fala, não é conosco, Senhor, é com o Senhor, essa glória é sua, esses benefícios são teus, né? E aqui no final dessa parte, aqui nós vemos que o salmista, ele louva a Deus também pelos seus atributos eternos. Ele fala aqui da misericórdia do Senhor, e ele fala aqui da verdade. Tem uns que falam da fidelidade do Senhor, também em algumas versões. No decorrer da nossa vida, nós vamos lendo e participando de estudos em que nós vamos vendo alguns conceitos, né, sobre Deus, sobre a sua grandeza. E às vezes, quando a gente está em momentos de profunda aflição, momentos difíceis, é que nós nos encontramos com os atributos do Senhor e nós olhamos, né, às vezes nós com um olhar de ira em casa, no trabalho, enfim, e com falta de paciência com as pessoas. E aí, quando a gente olha para o Senhor, né, um Deus completamente paciente com seus filhos, aquilo que o presbítero Wesley disse aqui nessa noite, que uns irmãos vão crescendo, né? Uns vão alguns estão em internet de escada, né? Não sei se os irmãos se reconhecem nessa época, né, da história, internet de escada. Outros estão em internet a rádio, outros já estão no 5G, já estão, né? De uma forma ou de outra, o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. E quando nós olhamos para os atributos do Senhor, nós vemos um Deus paciente, esperando os seus filhos, Deus trabalhando em nós, dias após dias. Ontem, ouvindo um dos testemunhos de um dos nossos irmãos, lá ontem à noite, o Senhor fez na vida dele, o irmão tinha um temperamento, uma condição, e passou por uma situação e Deus deu a ele, né, uma forma, uma abordagem de enfrentar uma realidade no trânsito que em outro tempo talvez ele reagiria de outra forma. E o Senhor, e a gente tem visto aqui, né, muitas vidas sendo edificadas, e vendo a abordagem dos irmãos diante talvez das mesmas situações que eles passavam alguns anos atrás, e a gente enxerga os irmãos crescendo e Deus fazendo grandes coisas, né? E isso é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, esperando, indo com a gente, carregando-nos, levantando-nos quando caímos. Enfim, Deus é maravilhoso, Deus é sempre maravilhoso, Deus é sempre surpreendente, né? Então, nós enxergamos esses atributos de Deus, né, quando nós passamos por diversas situações da nossa vida. Outra coisa que nós vemos aqui, no 2 e no 3, nós vemos a soberania de Deus independente a todas as circunstâncias, né? Nós tivemos agora, alguns meses atrás, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul,
E muitos falavam nas redes sociais, né, aproveitavam para falar mal de Deus, né? E como se Deus ficasse lá arrancando os cabelos, né? Igual a gente fica quando descobre que alguém está falando mal da gente, né? E Deus está lá governando, né? Aqui diz, porque os pagãos, né? Os ímpios, o povo sem Deus, pode dizer: onde está o seu Deus? Né? Onde está o seu Deus agora? Né? E aí o salmista, ele olha e fala: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo que lhe apraz. Ele faz tudo que lhe apraz. Se ele é Deus, ele vai fazer exatamente o que lhe apraz. Pois ninguém pode colocar limite em Deus e ensinar Deus a fazer as coisas, né? Deus, ele faz tudo conforme a sua bondade, ele age conforme os seus decretos, e ele nas coisas menores das nossas vidas, nas coisas menores que acontecem no planeta, Deus está ali, né? Como temos aprendido aí nos estudos de terça-feira, Deus, ele tanto nas menores coisas quanto nas coisas maiores, Deus age de forma poderosa, né? Outra coisa que nós vimos, bem afrontosa nesses últimos dias, foi, todo mundo está falando, né, sobre isso, sobre a cerimônia, né, de abertura das Olimpíadas. Eu vi algo bem curioso. O Elon Musk, os irmãos sabem quem é, aquele bilionário lá, dono daquela empresa que fabrica carro elétrico, e, enfim, lança foguete. Só que ele não conhece muito de teologia e nem de história da igreja, né? E nem da história do povo de Deus, né? E ele falou, até bem intencionado, quando, diante de tudo aquilo que aconteceu na cerimônia das Olimpíadas ali, aquelas afrontas, não sei se todos os irmãos viram, deve ter recebido vídeo, né? E ele falou assim: olha, o cristianismo está a ponto de ser destruído. Se continuar assim, o cristianismo será destruído, né? E eu lembrei, né? Como é que pode destruir o evangelho? Né? Como é que pode destruir Deus, né? Deus, o evangelho, a sua igreja, o seu povo é indestrutível. Quando nós olhamos para nações como Babilônia, né, como o Egito, nações que foram algozes do povo de Deus, que debochavam do povo de Deus, né? Essas nações hoje vivem em ruínas, né? Algumas submersas, né, aos mares, outras debaixo da terra, enfim, cadê? Né? Agora a gente olha para a história, né? Olha para a história de Deus conduzindo o seu povo e pode falar: onde estão as nações, né? Onde estão aquelas nações, né? Os ímpios perguntam para nós: onde é que está o seu Deus? Irmão lá do Rio Grande do Sul, quando teve a tragédia, afinal molhou sua casa, levou os seus bichos, né? Aqueles que tinham fazendas, levou o seu carro. Onde está o seu Deus? Que Deus é esse que deixa o povo perecer desse jeito, né? O nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que lhe apraz e não há nada que vai mudar a sua forma de agir. Ninguém vai te dar conselho. Imagine alguém querendo sentar diante de Deus para dar conselho para Deus. Não tem como dar conselho para Deus. Deus sabe de tudo. E o interessante é que tem algumas pessoas que elas até concordam, né, que Deus só há um Deus, né, ou que há uma força, eles falam, né, eles não querem admitir, é uma força, e, enfim, eles até falam que existe aqueles que são de religiões ocultas, né, o grande arquiteto do universo, eles falam essas coisas, né, para dizer assim: olha, eu estou meio que de bem aqui com vocês, cristãos, né, eu sou um amigo do evangelho, dos evangélicos, dos cristãos, mas de igual forma eles entram junto também com aqueles que não creem de forma contumaz, que negam o Senhor, né? Ambos tanto aqueles que tentam dar tapinha nas nossas costas, dizer assim: isso mesmo, tem que ir na igreja, né? O importante é ter uma fé, né? Já ouviram muito isso aí, né? O importante é ter uma fé, né? Tantos eles, quanto aqueles que negam e que
escrevem livros e teorias contra Deus e faz acusações contra Deus, todos eles não adiantam, eles são idólatras, eles estão construindo imagens, eles estão construindo falsas percepções em relação a Deus. E eles, de igual modo, se não se arrependerem, também serão destruídos. Nós não somos salvos por a nossa tentativa e nós chegamos bem pertinho daquilo que era Deus. Nós chegamos bem pertinho daquilo que Deus tinha estabelecido. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo do download, né? Pelo menos até o ponto que eu saiba, um arquivo ele não abre com 99%. Se você tentar abrir um arquivo de download de 99%, ele não vai abrir. Vai ficar corrompido, você não vai conseguir. Você só consegue abrir o arquivo se completar 100%. E assim assim são aqueles, né, que estão em Cristo. Eles têm que ser 100%. Mas aí, é aí que está a grande questão. Porque todas as pessoas olham de uma forma geral para o cristianismo e elas olham aquilo que o presbítero Wesley falou aqui apenas como uma lista de coisas. Não faça isso, não faça aquilo. E que se no final da sua existência você conseguir completar essa lista, como se fosse possível você completar a sua lista sendo 100%, amados irmãos, a gente não consegue ser 100% nem em um dia, né? E, enfim, quando a gente comete delitos contra Deus, pecados contra Deus, tanto pela nossa ação quanto pela nossa omissão, se não é o sacrifício 100% de Jesus, e para nos resgatar, para nos atrair para junto do Pai, não tem condições para nós chegarmos, não há condição de ser 100% em nós mesmos, é somente por Deus. Então, essas pessoas, elas tentam, às vezes, fazer essas políticas de boa vizinhança, né? As nações, elas tentam fazer essa chacota em relação a Deus. Nós temos visto muito isso, né? Tentando zombar da fé, tentando, de uma forma que o pastor já até, numa das suas mensagens lá no retiro de carnaval, ele falava que como os nossos inimigos e o inimigo, ele não consegue atingir a Deus, né? As pessoas ímpias não conseguem atingir a Deus, então elas atingem quem? Quem está mais perto de Deus, né? Que são seus filhos, né? Então, a mensagem de Deus, vou te falar uma coisa inédita, a mensagem de Deus, ela não pode ser destruída. Deus, ele não pode ser destruído. O seu povo não será destruído. O seu povo não será extinto no aspecto de ser fulminado, de ser derrotado, no aspecto salvífico. Ele não será. Ele pode ser vitorioso tanto na vida quanto na morte. Ele pode passar, ele pode ver a sua posteridade, ver os seus filhos crescendo e, porventura, não foi perseguido, não está numa nação em que a sua vida não está sendo, sua garganta não está sendo colocada a prêmio, e ele talvez possa ver os seus netos crescendo, né, irmão Zé? Os netinhos crescendo, já estando grande, e ele vai glorificar o Senhor lá no último dia. Ele glorifica o Senhor na sua morte. Assim como aquele que, como Estevão, o primeiro mártir da história cristã, né, do Novo Testamento, que foi ali, teve a sua vida entregue diante de Deus ali, né, com aqueles perseguidores, e Paulo estava ali segurando, segundo a tradição, né, cristã, segurando a capa ali, segurando os instrumentos daquele que estava retirando a vida de Estevão. Não sabia ele, né, que estava tirando a vida física de Estevão, mas Estevão, aparentemente, diante daquela plateia de ímpio, Estevão estava sendo derrotado, né? Diante da visão espiritual, na visão de Deus, Estevão estava recebendo, na verdade, os louros da sua vitória. Ele estava sendo recebido por Deus ali na glória. É assim que o povo vê. As pessoas elas não conseguem ter
a visão correta das coisas. Somente se Deus abrir os olhos da percepção, eles terá essa capacidade de enxergar, assim como nós também éramos, como fala em Efésios, nós também andávamos errantes, nós também andávamos em densas trevas, e um dia aprove ao Senhor, de uma forma muito particular dele, que ele não resolveu definir, ficar explicando para nós o porquê que ele nos salvou. Nós só sabemos de uma coisa: é por causa do seu grande amor, é por causa da sua grande misericórdia, é por causa da sua grande bondade, né? E aqui, dando continuidade, nós vemos agora o salmista, ele passa por um processo que ele começa a ridicularizar os ídolos, né? De uma forma, essas mesmas nações que tentam trazer chacotas em relação ao povo do Senhor, aqui agora o salmista ele começa nos próximos versos, na sequência, eu esqueço como é que fala, versos, né? Nos próximos versos aqui, diz assim, 4 em diante: seus ídolos são prata e ouro, e obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Eles nem falam alguma coisa. Nem falam alguma coisa. Nem fala alguma sai através da sua garganta. Então aqui o salmista ele começa a ridicularizar agora esses ídolos dessas nações, né? Porque, irmãos, não existe ninguém neutro aqui debaixo do sol. Não existe neutralidade, né? Não existe. Ou alguém está prestando culto a ídolos, ou está prestando culto a Deus. A existência, a humanidade, ela é dividida também. Desculpe esse pequeno pregador falar uma coisa dessa, mas com a vivência cristã e aqui a gente tem aprendido que na verdade existem esses dois grupos, daqueles que prestam culto verdadeiro a Deus, seria uma teolatria, né? E aqueles que prestam a idolatria, né? Que são idólatras, que fabricam deuses. E durante muito tempo o povo cristão, eu falo na época da minha infância, quando falava idolatria, os irmãos já até sabem, né? O que a gente pensava? A gente descia o sarrafo nos católicos, né? Não, é imagem de escultura e tal, nem vou entrar nesse mérito, mas aqui o salmista ele vai muito mais além, né? A palavra de Deus ela vai muito mais além, né? Esses ídolos, de acordo com aquilo que temos aprendido, e até alguns comentaristas, eles falam que eles vão além, né, desses objetos físicos aqui que os salmistas falam. E também podemos colocar coisas como o ego das pessoas, como as ideologias modernas, né, tanto as ideologias verdes, né, que dizem alguns que até a nova cor do comunismo é verde agora, né, e várias outras pautas de proteção aos animais, em que as pessoas elas simplesmente elas subvertem a ordem da criação, elas passam a adorar, elas passam a dedicar as suas vidas, porque a idolatria ela tem esse aspecto de que não é só aquilo que você coloca como uma imagem que você cunhou, que você desenvolveu, que você fez, mas também aquilo que é a sua dedicação, aquilo que você gasta tempo, aquilo que você ocupa o seu tempo de forma muito intensa também, é aquilo que também é o seu Deus. Misericórdia, irmãos, quando eu comecei a pensar nisso aqui, e às vezes a gente recebe essa oportunidade para pregar, e a gente recebe a oportunidade de apanhar do Senhor também, né? De pensar sobre a nossa vida cristã e a forma que ela tem sido vivida, porque a pergunta que eu faço para mim e para os irmãos aqui nessa noite, né? O que de fato tem ocupado o centro da nossa vida, né? Do nosso esforço, aquilo que nós temos gastado mais tempo,
né? O que temos ocupado, na verdade, né? Olha, amados, é muito pesado isso aqui, porque Deus, Ele está recebendo culto, e ou nós estamos prestando esse culto a Deus, de uma forma geral, na nossa vida, naquilo que a gente faz, ou a gente não está prestando culto a Deus. Ou a gente, às vezes, está tendo ações, atitudes, mesmo como salvos em Cristo Jesus, como os pagãos, que vai lá e desenvolve o seu ídolo, a sua imagem, seja lá o que for, a sua ideologia política. Segundo, inclusive, alguns autores, e um deles é o Eric Voegelin, ele fala que as ideologias políticas modernas, ela tenta ocupar exatamente esse espaço de uma religião, né? Ela quer levar o ser humano por meio dessas pautas comuns, de objetivos comuns, ela quer fazer disso como uma espécie de religião, e tem tudo a ver com aquilo que eles tentam, o mundo tenta tirar a fé das pessoas, tirar a fé em Deus das pessoas, porque não existe fé se não é a fé em Deus. E quando eles conseguem, né, e sabemos depois que, quando estamos do outro lado, né, quando nós olhamos de uma perspectiva muito melhor, muito mais privilegiada em relação aos planos de Deus, eles tentam tirar, e vamos para a gente tentar conversar, né? Eles tiram a fé das pessoas, eles querem tirar a fé das pessoas, e aí o que eles oferecem? Ideologias humanas, ídolos humanos, para as pessoas gastarem seus tempos abraçando árvores e buscando animais na rua para fazer as coisas em relação aos pets e várias outras, irmãos. E assim, não estou com isso falando, é sempre bom a gente colocar a legenda embaixo. Quando nós falamos isso, não significa que o cristão ele é contra os animais, ele é contra a natureza, não é isso. Nós apenas obedecemos à ordem da criação. O que veio primeiro? Qual a ordem da criação? Quem que deve servir quem? Quem que Deus fez para servir quem? Né? A criação, os animais, as plantas estão ali para a nossa subsistência e para o nosso cuidado. É claro que também vem os outros extremos, e as pessoas querem derrubar todas as espécies de paisagismo da cidade, e de uma forma local nós vamos ter problemas com aquecimento, sim. Mas não de uma forma geral, o homem tenta buscar ser esse centro, que ele é capaz de causar um impacto no planeta, e agora ele é capaz de causar um aquecimento global. Balela, irmãos. Tem vários e vários e vários homens que escrevem sobre isso. Não é só essa versão que nós temos. Esse impacto ele é local. E nós devemos cuidar. Claro, é muito bom, se eu pudesse e tivesse tempo, eu ia plantar uns negócios lá em casa, para fazer uma sombrinha. É tão bom, quando eu vou lá na casa da minha sogra, tem umas árvores lá, como é bom ficar debaixo daquelas árvores lá conversando. Tem as folhas depois para catar, mas é uma bênção. É uma bênção a criação do Senhor. Então, nós estamos aqui falando de uma coisa chamada equilíbrio. É disso que o mundo precisa, do equilíbrio da palavra de Deus. Mas a gente está vivendo na era dos extremos. As pessoas elas não querem ouvir o equilíbrio temperado da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para o ser humano. E é natural, porque, na verdade, como eles não adoraram a Deus, eles viraram as costas para Deus, Deus está entregando eles a essas coisas, a adoração dessas coisas. Isso já é um reflexo, é um julgamento de Deus em relação à nação, às nações, ao mundo, aos ímpios. Quando Deus os entrega a essas coisas, Paulo fala uma lista dessas coisas, paixões infames, a mudança do querer natural do homem para com a mulher, homens com homens, mulher com mulher. Isso é já um julgamento de Deus perante o mundo ímpio, o mundo idólatra. Aqueles que viraram as costas para o Senhor recebem esse justo castigo diante de Deus. É isso, irmãos. Como fala o pessoal, né? Desculpa aí, é isso aí, né?
Matthew Henry diz que se o homem é obra das mãos de Deus, como certamente ele é, e foi uma honra ter sido feito à imagem de Deus, é um absurdo pensar que aquilo que é obra das mãos dos homens pode ser Deus. Então, irmãos, é uma sandice, é uma loucura o que as pessoas fazem quando elas tentam construir isso. E nós podemos utilizar vários exemplos, como o John Frame ele fala, que nós também temos essa espécie de idolatria com alguns conceitos modernos como razão, ciência, poder, sucesso. Não é isso que está na mídia, todo mundo querendo, né, ser o mais novo intelectual, a fazer o seu mais novo tratado na internet, com a profundidade de um prato raso, né? Não é também o termo ciência sendo utilizado como um mantra religioso em que todo mundo tem que servir, e não é o poder que as pessoas querem influenciar as outras, querem exercer poder sobre as outras, de uma forma desumana até, e não é também uma espécie de bezerro de ouro, o sucesso, todos querem chegar lá, as pessoas se sacrificam de todas as formas, e nós temos que nos constantemente vigiar para que nós não caiamos nessas idolatrias modernas, amados. É muito sutil todas essas coisas, é muito sutil. E aí o salmista, ele fala aqui, a partir do verso 8, algo maravilhoso. Ele fala que quando essas pessoas, eles começam a adorar os seus ídolos, o que vai acontecer? Elas começam a ficar semelhantes aos ídolos. Os ídolos, eles não falam, os ídolos, eles não podem ter uma ação autônoma, afinal é algo cunhado pelo próprio homem, não tem vida, o homem não pode dar vida para ninguém, exceto a vida num aspecto pedindo emprestado para Deus, gerar filhos, né? Deus concede essa graça aos homens, caso especificamente as mulheres, poder gerar filhos, mas o homem, ele não pode pegar uma matéria e transformar nada em vida. E o que acontece? Eles começam a ficar cegos, eles são cegos em relação às percepções em relação a Deus, eles não conseguem ter percepção em relação a Deus, amados. Não é exatamente isso que nós vemos? Quando nós vemos o Elon Musk falando que o cristianismo vai morrer, é claro que nós entendemos a indignação dele, é claro que nós não estamos falando que nós não devemos ficar indignados, com temperança em relação a isso, mas rapidamente voltar os olhos para a palavra do Senhor e saber que nós estamos passando por um processo que a cada momento que as coisas parecem que ficam boas, na verdade elas descem um pouco mais para baixo, estamos numa tendência de baixa. Então, quando essas pessoas, elas na verdade, elas não conseguem entender as coisas do Senhor, elas são cegas em relação ao Senhor, as coisas de Deus. Como pode? O Evangelho ele é indestrutível, ninguém pode destruir o Evangelho foi criado por Deus, a igreja foi criada por Deus, essas coisas foram criadas por Deus, Deus, Ele sustenta e guarda todas as coisas, os planos de Deus, eles não serão frustrados, mesmo que pareçam que está difícil a coisa, que estejam pessoas morrendo. E eu vi também, eu acho que os irmãos acompanharam, em Paris, até umas pessoas comentaram depois, que teve um apagão na cidade e apenas uma catedral, né, que ficou com energia iluminada ali, né. Isso pode trazer alguns misticismos, mas nós podemos enxergar também, num aspecto para edificar as nossas vidas, que Deus também, Ele, de uma forma, Ele faz coisas espantosas, né? E assim como vemos nas grandes batalhas em que Israel venceu, coisas que humanamente nós não conseguimos explicar, como que Deus concedeu vitórias ao seu povo, né? Então, esses adoradores de ídolos, eles vão se tornando semelhantes àquilo que eles criam.
eles não conseguem enxergar as coisas de Deus. Ele olha para a criação de Deus e ele não consegue enxergar a espiritualidade disso, a grandeza disso. Ele não atribui a Deus porque ele já está imerso a um julgamento de Deus. Ele está agora semelhante ao objeto que ele criou. Eles não veem as coisas invisíveis de Deus, né? E a Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus, né? E eles não conseguem enxergar isso. E aí nós vemos o perigo, então, de não reconhecer a Deus e não dar a devida glória a Deus. Nós vemos aqui em Romanos, fazendo um resumo, né? Há um forte alerta contra o perigo de não reconhecer e servir a Deus. Calvino, ele destaca a questão da depravação humana que resulta da idolatria e da rejeição de Deus, levando a um estado de corrupção moral e espiritual. Matthew Henry diz que a rejeição de Deus leva à idolatria e, consequentemente, a práticas imorais e degradantes. Ambos afirmam que Deus entrega os que o rejeitam a uma mente reprovada. Resulta, então, um comportamento pecaminoso. Essa rejeição de Deus é vista como a raiz de toda decadência moral e social. Deus rejeitou, amados. Deus rejeitou esses homens ímpios. Do verso 9 até o 15, nós vemos o suprimento de Deus, né? Deus sendo o suprimento seguro para aqueles que nele confiam. Vamos lá, verso 9 em diante, diz assim: Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu socorro e seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu socorro e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu socorro e é seu escudo. O Senhor se atentou para nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. O Senhor vos aumentará mais e mais, a vós e aos vossos filhos. Sois abençoados do Senhor, e que fez os céus e a terra. Nós vemos que destaca a importância de confiar em Deus, que é descrito como auxílio e escudo para Israel, a casa de Arão e todos os que temam. Ele enfatiza que a confiança em Deus traz bênção e proteção para todos, independente de seu status, grandes e pequenos. Ainda o comentarista diz que Deus observa que Deus se lembra de seu povo e os abençoa, prometendo prosperidade e multiplicação, como nós vimos aqui. Os seus filhos, né, Henrique? Sempre chamo o Henrique de Abraão. Na verdade, eu também queria ter vários filhos. E amém. Ele conclui e fala que em reconhecer Deus como a fonte de todas as bênçãos resulta em uma vida de segurança e provisão divina. Nós devemos entender, amados, que nós somos abençoados nessa perspectiva aqui, não porque nós recebemos coisas, mas nós recebemos o grande presente que foi Jesus. Nós somos abençoados porque nós recebemos a revelação. Se nós somos abençoados que recebemos a Deus, o que é o contrário do mundo? Amaldiçoados. Eles são amaldiçoados por Deus. Quando eu comecei a olhar a palavra de Deus por essa olhar inverso em relação aquilo que Deus está falando em relação às outras pessoas, é realmente chocante. Porque se de um lado nós estamos sendo abençoados por Deus, guardados por Ele, sendo Ele o nosso auxílio, o nosso socorro, do outro lado, os ímpios, os idólatras estão entregues às suas próprias paixões, à sua própria destruição. Eles vão cada dia mal, muito mal, enganando e sendo enganado. Nós temos aqui algumas aplicações práticas, terminando esse sermão nessa noite. O Salmo, ele faz uma repreensão aos ídolos, as formas modernas de idolatria também podemos colocar, como a confiança excessiva nas riquezas, o status ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Nós devemos estar atentos, amados, em relação a isso. Devemos nos preocupar e pedir a Deus graça para que Ele nos
nos poupe disso, abra os nossos olhos, para que nós não venhamos a ficar imersos nessas coisas, com essas preocupações excessivas. Temos os nossos boletos, os nossos afazeres, as nossas coisas, mas Deus proverá, Deus é que cuida de nós, né? O nosso status é justificado, né? Esse é o nosso status. Preocupado com o meu status é justificado em Cristo Jesus, né? Confiança na soberania de Deus, né? O Salmo ele fala sobre isso. O Salmo mostra em que nos momentos de incertezas do povo de Deus, nós devemos confiar nessa soberania de Deus. Assim como Deus tornou o seu povo vitorioso ao longo da história, né? Tanto na vida quanto na morte, assim também Deus vai nos segurar, Deus também vai nos proteger. E é interessante que, logo no começo da minha caminhada, eu ficava, mas por que sempre esse pastor fica falando de... devemos confiar, sempre nos momentos difíceis. É exatamente isso, amados. Hoje está bom, amanhã não está bom. Às vezes, para aqueles que estão sorrindo hoje, eles jubilam, soltam fogos e só salmos bonitos, né? Para aqueles que estão nos momentos de aflições, salmos de tristeza, salmos, momentos, cantorias de lamentos diante do Senhor, mas nunca perdendo a confiança no Senhor. Essas lamentações diante do Senhor, elas não devem sair da nossa boca como algo de escárnio em relação ao nosso Deus, algum tipo de reprimenda a Deus de forma que para levar nós ao pecado, mas sim abrir de fato o nosso coração diante do Senhor quando estamos passando por um momento difícil. E por último, o Salmo também ele nos conclama uma vida de louvor, né? Nesses textos nós também vemos que os crentes são encorajados a viver uma vida de louvor contínuo, né? Reconhecendo a bênção de Deus e sua fidelidade em todas as circunstâncias. Nós devemos pensar, amados, sobre isso. Deus, Ele nos segura, né? E quando nós formos impelidos pelos ímpios, que vão dizer, se não diz para você, eles vão dizer, eles estão sempre aí falando, onde está o seu Deus? Você perdeu o seu filho, ou você perdeu a sua empresa? Que Deus é esse que deixa, né? Que Deus é esse que deixa os menininhos lá da África passar fome? Pois é, o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz, os seus decretos eles estão intactos, e é Deus que define as coisas, como temos aprendido aqui. Se Deus estabeleceu que algumas crianças em alguns lugares passam fome, é para o seu propósito que nós não entendemos de forma assim, olhando aqui debaixo do sol, mas Deus vai usar isso de alguma forma para a sua glória, para o seu louvor, ou pessoas que morrem em acidentes, ou pessoas que perdem os seus filhos, enfim, Deus usa todas as coisas para os seus propósitos maravilhosos. E às vezes as pessoas só descobrem isso quando estão diante dos problemas, nos momentos negros da vida, em que elas passam por aquilo. Naquele momento, ela faz essa profissão de fé, né? É qual o pastor tem falado, né? Ela tira os seus conceitos, aquilo que ela pensa em relação a si, e ela esvazia sua mente e ela coloca a palavra de Deus, ela afirma o que a Bíblia afirma. Mas depois ela vai vendo que foi bom, né? Foi bom o Senhor ter tirado isso de mim, foi bom o Senhor ter me dado uma reprimenda aqui. Às vezes a gente se entende só depois, amados. E eu estou falando de algo que eu já vivi na minha vida, de coisas que o Senhor tirou de mim, que eu queria muito, o Senhor tirou, e que naquele momento de choro, né, e de indignação, aí depois o tempo foi passando, aí num belo dia o Senhor fala, alguém abre o texto da palavra do Senhor, e você fala, rapaz, que bom que o Senhor tirou esse negócio de mim, que talvez eu não estaria diante de Deus mais, talvez o Senhor teria feito disso um tobogã para a minha perdição. E o Senhor utilizou todo esse sofrimento, todo esse momento ruim para o meu crescimento, né? Para a glória dEle primeiramente, é sempre a glória de Deus, amém, amados? Nós por tabela somos abençoados, né? Deus Ele nos abençoou, mas o propósito final é a glória dEle, né? É a glória dEle sempre, amém?
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente orar e agradecer a Deus pela bondade, pela fidelidade dele.